Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos aprender esta lancheirinha térmica. É bem fácil de se fazer. Ela está estruturada com espuma PAC, com forro em bagum. Pode ver o acabamento dela por dentro. Uma lancheirinha bem interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E vamos agora para a aula desta peça. Temos aqui todas as partes cortadas. Eu estruturei com espuma PAC de 2 mm e vou utilizar o bagum para o forro. A única parte que eu não estruturei foi essa daqui, que é a parte da tampa. E vamos costurar pelo avesso. Aí vai ficar um zíper de um lado, outro do outro. Aí se fosse estruturar, na hora de virar ia ficar ruim, ia ficar muito duro. Aí aqui, depois que ela estiver pronta, e já tiver com o zíper no lugar, já tiver toda viradinha, a gente só vai pegar a espuma e vai encaixar. Eu cortei ela aqui um pouco menor. Aí quando ela estiver pronta eu vou só encaixar. As outras foram assim porque não tem a necessidade de virar. Aí vamos costurar já com o forro e a espuma no lugar. Vamos estar iniciando pela parte da tampa. Aqui tem um zíper. Eu cortei os dois com 28 centímetros, um pouquinho maior. Temos aqui essa alça em CA. Ela tem 25 centímetros, vai ficar aqui. E aqui tá a espuma. Eu cortei assim, podem ver. Quando ela estiver toda costurada, a gente só vai fazer encaixar. Na parte de baixo, vamos utilizar também o forro em bagum. E vamos estar utilizando botões de imã. Mas também você pode costurar aqui o velcro. Eu vou colocar um botão para ser mais rápido. Aí primeiro vamos fazer essa alça. Eu marquei aqui o centro da tampa e fiz um pontinho aqui com a caneta que apaga com calor. No meio eu marquei na parte de cima e na parte de baixo. Aí eu marquei aqui um pontinho com 4,5 e embaixo também. Aí esse pontinho, como está centralizado, quando eu pegar essa alça, aí eu vou dobrar aqui. Essa dobra ela vai ter 2,5 de cada lado. Aí você vai costurar no meio do ponto. Então você centraliza a sua alça e ela vai estar aqui, um pontozinho aqui no meio. Aí você faz a costura do quadradozinho aqui para segurar a alça. Do outro lado também você dobra e faz a costura do ponto pra cá. Aqui a parte de trás, né? Aí centraliza aqui o pontozinho que você fez e costura.
ficou assim. Agora vamos costurar o zíper. O zíper vai ser costurado assim. Você vai abrir. Esse daqui vai ficar aqui e esse desse lado. Assim. A gente vai costurar essas duas partes. Você vai medir daqui da ponta pra cá, vai ter 21,5. Aí você marca um pontinho aqui dos dois lados, 21,5. Aí a gente vai costurar aqui o pé de máquina. Quando chegar aqui onde a gente marcou 21,5, aí você vai pegar e vai virar o zíper assim. Deixa eu virar pra cá. Os dois lados vão ser dessa forma. Aí você vai costurar, tá vendo que aqui tá o zíper? Eu virei ele pra cá, a parte da frente dele pra baixo. Aí eu vou fazer a costura aqui com o pé de máquina. Quando chegar aqui onde tá marcado no pontinho, eu vou dobrar assim. Dou uma viradinha nele e costuro. Aí ele vai ficar assim, porque quando a gente for costurar outra parte, ele vai estar assim. Aí dá o retrocesso e do outro lado a mesma coisa. Podem ver que ele ficou esse lado do mesmo jeito. Ele tá aqui assim que a gente abriu o zíper, as duas partes aqui. A gente abriu, utilizou essa e botou ele virado para baixo. Aí você deixa aqui do mesmo tamanho, porque aqui a gente vai passar o cursor. Aí agora nessa parte, a parte do forro, vamos estar colocando o botão ou o velcro. Aqui eu vou estar colocando um botão de imã. Eu fiz aqui assim. Eu marquei aqui o meio do forro. Fiz um piquezinho. Aí com essa partezinha aqui do botão, eu centralizo. E da ponta eu coloquei ele com mais ou menos 1 centímetro de distância. Da parte do ferro para cá. Aí eu fiz o corte aqui. Aí essa parte de cima aqui, a parte mais do botão, eu coloco. Colocamos aqui a pecinha e abrimos a parte de trás dele. Aí vai ficar aqui, porque aqui a distânciazinha aqui vai ficar pra gente fazer a costura. Esse forro aqui
eu cortei um pouquinho maior que esse de cá. Eu marquei com ele, aí eu fiz o risco e cortei um pouquinho maior. Mas olhando assim você nem percebe, mas tá um pouquinho nada maior. Aí você agora vira assim, ou assim. Como o forro aqui ele é um pouquinho maior, você costura pela parte de cima, pela parte dessa daqui. Aí você centraliza ele, essa parte aqui do forro virada para cima e aqui virada para baixo. Aqui você centraliza, pode colocar um clipe. Como tem essa parte da alça aqui, ela vai ficar assim, vai ficar subindo, mas você dá um jeitinho aqui, aí segura ela, centraliza tudinho aqui. Tá vendo? Pode ver que aqui a parte de baixo também ficou um pouquinho maior. Aí você centraliza e faz a costura e fecha essa parte. Aí você vai seguindo toda a volta com o pé de máquina. Aqui o botão vai passar, não vai bater o pezinho. Aí essa parte aqui você pode cortar. Aí vai ficar assim. Pode ver que aqui ficou a abertura pra gente poder virar. Eu vou virar aqui, porque aqui você vai ter que usar um soprador térmico ou um secador, porque as partezinhas, como ela é pequena, ela fica um pouco dura. Aí nessa parte aqui arredondada você faz uns piquezinhos, uns cortezinhos, porque quando você virar, ela ficar a curva certinha. Aí cuidado para não fazer muito profundo e não cortar a linha. Aí agora eu vou virar e já mostro. Aqui eu já coloquei o cursor com a outra parte do zíper que deixamos separado. Ela vai ficar assim. Aí pode ver aqui como ficou. Aí agora a gente vai passar um pesponto em toda a volta. Aí aqui você só observa o seguinte, o botão aqui, que como ele ficou muito perto, você tem que, na hora de passar aqui perto dele, você tem que ter cuidado para não bater a agulha em cima, porque senão quebra. Quando chegar aqui perto do botão, você vai passando com cuidado. Ficou bem certinho. Agora vamos colocar a frente. Lembrando que temos que colocar a outra parte do botão, mas aqui a gente vai primeiro costurar o zíper no lugar.
Como aqui vai ficar aberto, aí fica mais fácil a gente colocar a parte de baixo desse botão. Aqui vai ser praticamente a mesma medida que a gente fez aqui, só que vamos marcar daqui. Então aqui tá sobrando o zíper, aí você vem aqui e marca os 21,5 que foi marcado aqui desse lado. Você iguala aqui com a ponta do 600. Essa peça, toda essa peça, ela foi dublada na L1600 com Oxfordine. Ele marcou aqui 21,5. Tá vendo que eu marquei? A caneta aqui apaga com calor. Do outro lado a mesma coisa, você marca também 21,5. Aqui as marcações. Aqui você pode abrir. Aí nessa parte você vai fazer assim. Vai ser costurado. Você só vai ter que ter um jeitinho aqui para fazer a costura. Cuidado para não abrir demais e ele não soltar aqui. Ela vai ser assim. Vamos costurar dessa forma. Aqui tá a parte da frente virada para baixo e o forro virado para cima. Aí você vai centralizar aqui, deixando a margem de costura do pé de máquina e colocar a parte de cima assim. Aí você deixa aqui alinhado com a lateral e faz a costura. Aqui assim, botou aqui e passa a costura com o pé de máquina. Deixa eu fazer novamente para vocês entenderem. Aqui a gente marcou 21,5. Aí eu tenho aqui o forro virado para cima. Eu abro um pouco e coloco ele virado para baixo. Aí eu centralizo aqui. Eu igualo aqui as laterais e a parte da frente. E aqui eu faço uma costura com o pé de máquina. E você vai continuando até chegar no outro lado. Aí aqui você faz a mesma coisa, você pega o ponto onde marcou, coloca aqui no finalzinho mesmo aqui do forro e coloca ele por cima. Aí vai ficar assim. Temos aqui o ponto que a gente marcou e vai ficar dessa forma. Aí aqui a gente vai dobrar. Aqui você fecha pra gente ver se ficou certo. Aí você dobrou aqui assim. Só que não vamos fazer agora. Você só vai igualar a parte de cima aqui pra gente poder marcar o botão. Você deixa aqui bem certinho. E assim. Aí vem aqui, dá um vinco, fecha. Tá vendo que vai ficar bem retinho? Aí aqui você vai e aperta aqui assim. Quando você apertar aqui, ele vai ficar a marca aqui embaixo do botão. Tá vendo?
Bem retinho, ficou retinho e apertou. Aí quando você aperta, aqui você pode abrir um pouquinho. Aí vai ficar aqui o centrozinho dessa parte aqui do botão. Aí você pega a pecinha da outra parte. Aí você pegou essa parte aqui, aí coloca aqui o furo, esse furozinho aqui do centro, centraliza onde marcou e marca os lados. Após marcar os lados, você com o abridor de casas levanta aqui para não pegar o forro e faz um cortezinho com cuidado para não se furar. Aí você pega a parte fêmea do botão, coloca aqui a pecinha e abre para ele segurar. Feito isso, agora vamos fazer o pesponto nessa parte de cima. Como ficou muito junto aqui, o ideal é você usar o calcador de zíper, que ele pega só a pontinha. Aí temos aqui esse calcador, porque aqui você vai conseguir, quando chegar aqui, vai conseguir passar. E aqui tá feito o pesponto. Vê que passou bem certinho. Aí você pode fechar aqui e ela vai ficar assim. Aqui o botão encaixou certinho. Aí agora vamos colocar a parte de trás. Não, antes de colocar a parte de trás, acabei esquecendo. Aí vamos utilizar agora o pedaço da espuma pack que cortamos. Você vai encaixar. Pronto. E agora podemos costurar a parte de trás. Aí temos aqui a parte de trás. Aí vamos costurar o forro para cima. Essa parte aqui assim. E essa daqui assim. Podem ver que aqui a parte de cima da estampa ela vai ficar assim. Aí quando virar vai ficar certo. Aí aqui você faz a costura também com o pé de máquina. Aí você abre e faz um pesponto novamente aqui nessa parte. Aí sempre puxando aqui o forro para ele ficar bem esticadinho na parte de dentro.
Aí vamos fazer o fundo do mesmo jeito. Aí você pode começar da frente ou pode começar pela parte de trás. Aqui você iguala essa partezinha do forro. Aqui você coloca assim e o forro virado para cima e faz uma costura de pé de máquina novamente. Abriu e mais uma vez outras pontas. Aí vai ficar assim a parte de dentro. Agora vamos fazer os espelhos para depois medir para ver se vai bater certinho. Aí temos aqui o espelho, os dois. Eu já fiz um para adiantar. Aí, como eu falei no início, esse daqui eu estruturei com uma espuma PAC de 2 mm e o forro em bagum. Aí você vem aqui, caso você não tenha prática de colocar o vivo com o forro solto, aí você pode costurar todo o forro, corta e depois colocar o vivo. Aí vamos cortar toda essa sobra. Aqui eu já coloquei ele no lugar. Não precisou cortar nada. Teve a sobra de 1 centímetro certinho aqui no molde que eu deixei. Mas sempre é bom, quando se faz a primeira peça, sempre fazer isso, sempre medir, porque depende muito da costura, principalmente do vivo, porque a minha costura eu faço totalmente igual, mas aí você pode entrar um pouco, pode sair um pouco e pode dar uma certa diferença. Então é sempre bom. Aqui eu poderia ter fechado direto sem precisar medir, mas eu faço assim. Sempre nas primeiras peças eu sempre faço desse jeito. Eu deixo no molde essa partezinha aqui do fundo um pouquinho maior. Aí eu vou, faço todo esse processo aqui e vejo se vai me fechar certinho. Fechando certinho, nas minhas outras peças, nas próximas peças que eu vou fazer, aí eu não preciso ficar mais medindo. Já fecho, costuro tudo direto.
Aqui como tá certo, eu não vou precisar mais cortar. Aí eu vou fechar esse lado pra gente poder finalizar a peça. Essa parte do espelho é um lado aqui mais curvado. Assim você vê e pensa que não vai dar certo, né? O meio, mas dá certo. Você pode ver aqui um modo de centralizar essa peça. É assim. A gente centraliza ela por essa lateral e a parte da frente. Você pode ver que ela é um tamanho totalmente diferente uma da outra, mas vai dar certo. Aí quando fechar aqui, o meio vai ficar bem certinho. Aí você vai pegar aqui esse lado, a partezinha da estampa, colocar dessa forma. Aí pode ver que o espaço aqui é pequeno. Aí você vai pegar, dobrar assim e puxar a parte do fundo para cá. Aí vai fazer a costura aqui. Aí vai igualar todos aqui e costurar aqui onde foi marcado, onde você deixou. No caso meu aqui ficou com 1 centímetro. Tá vendo? Aí aqui com cuidado você puxa. Vai amassar um pouco, mas não tem problema. Aqui depois você conjutando aqui, você passa a mão assim, ela vai. Por que fizemos assim? Para toda a parte de dentro ficar embutida. Pode ver que ela ficou tudo embutida, a costura. Mas caso você não queira fazer assim, do jeito que eu mostrei, essas partes aqui, a frente você vai ter que fazer dessa forma. Sempre vai ter que ser assim, com embutido. Mas a parte de trás, essas 3 partes, se você quiser fazer ela assim, você faz. Aí você passa um viés de acabamento. Aí para não precisar passar o viés, eu fiz dessa forma, embutido. Aqui você vai abrir aqui, puxar o forro e vai passar um pesponto. Sempre esticando o forro. Podem ver dentro, ficou tudo embutidinho, tudo bem costurado. A parte de fora também. Aí essas partes aqui estão abertas. Aí agora a gente vai fechar. Você pode virar ela assim e passa uma costura dos 2 lados. Aí o que tiver de sobra aqui do forro, aí você tira. Aí ficou assim. Agora vamos fazer o pique para marcar os meios. Você vê que aqui um lado é maior do que o outro. E também se você marcar assim, vai dar errado. Como é feito essa marcação dessa peça? Ele assim, essa parte aqui, você que está vendo, é a parte da frente. Você vai juntar aqui o fundo, deixar o fundo igual. Podem ver aqui, eu deixei ele igual. Quando você fizer isso, aí você vai pegar aqui assim, segurar e vai subir 1 centímetro. Você vai puxar ele para cá.
Aqui tá igual. Aí você vai fazer assim, você puxa 1 cm. Puxou pra cá 1 cm. Aí aqui você segura e marca. Aqui. Faz o piquezinho aqui. E na parte de cima também. Ele aqui de frente para você. Aí você fez isso, juntou aqui o fundo, deixou igual e subiu para cá assim 1 cm. Aí no outro lado você vai virar assim. Agora você tá de frente para as costas. A frente tá assim. Você vai juntar aqui. De vez de você botar para cá, você vai descer 1 cm para ficar igual. Juntou aqui assim e desceu 1 cm e marcou. Aqui assim, você desce. Aqui tá apertado aqui, deixa eu ajeitar. Pronto, desceu aqui 1 cm e marca embaixo. Aí vem e na parte de cima. Pronto, aí agora você tem um meio certinho aqui assim. Podem ver aqui que ele tá marcado no meio. E aqui também. Isso é feito porque essa peça ela tem essa curva maior aqui na frente. As outras são iguais, mas essa aqui ela é um pouco mais curvada. Aí se fosse marcar como tradicional, não ia dar certo, ele ia subir mais. Aí agora você tem que ver o seguinte: você tem que colocar o lado certo. Como os espelhos ele tem a curva de um para cada lado, que ele vai ficar assim, você vai pegar o espelho correspondente ao lado e vai colocar. Tá vendo? Deixa eu aqui que eu coloquei ao contrário. Pronto, aqui. Essa aqui é a parte da frente, a parte da curva virada para frente e a parte da curva maior virada para frente. Aí você separa esse daqui, aí bota o clipe na parte de cima. E podem ver aqui que dentro aqui a curva ficou para frente. Aí você também pode clipar ele todo. Eu vou mostrar aqui a vocês para você ver como é que vai ficar a altura por dentro. Só fechar aqui. Pronto. Podem ver que a parte da frente ficou bem certinho. Aí quando a gente for costurando, ele vai indo pro lugar e vai ficar na altura certa. Porque se você marca daquela outra forma que eu mostrei errado, aqui ou pode subir muito ou pode descer muito. Aí não vai ficar onde era para ficar, né, no caso. Aí como eu sempre faço, eu sempre marco, eu sempre coloco o clipe só na parte de cima e começo a fazer a costura. Aqui você passa o cursor para a agulha não bater nele.
Mas aqui a parte de dentro a medida ficou certinha. Aí eu vou fazer o outro lado. Agora vamos colocar o acabamento. Eu estou usando aqui o viés de Boneon, um aparelho. Eu coloquei um lado, aí eu vou pôr o outro. Aqui eu finalizei. Agora eu vou virar e já mostro. Temos aqui ela finalizada. Podem ver que a medida bateu bem certinho todos os lados. Aqui no cursor você pode colocar uma fitazinha prendendo aqui de um lado para o outro, pode colocar pingente. E todas as medidas eu sempre deixo no molde. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E eu sempre vou estar trazendo novos vídeos.